amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo para o nosso canal, não é vlog, é só umas dicas importantíssimas para vocês iniciarem estes dias ou em 2023 para dar uma eliminada nesses quilos que estão tanto te incomodando. Vai ser um vídeo muito rápido, espero que vocês gostem dessas dicas, que foram as dicas iniciais que eu utilizei no meu processo de emagrecimento, tá? Mas antes de iniciarmos, estamos de cenário novo, né? Meu novo quarto. Eu ainda vou ajustar umas coisinhas, iluminação, decoração, né? Vou tentar, prometo pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like que me ajuda demais, tá? Então, bora lá para o vídeo, né? E vamos lá para as dicas que me ajudaram. Eu vou falar as dicas que me ajudaram, quase não sai, lá no início do meu processo de emagrecimento, tá? Primeiro foi diminuir devagarinho a quantidade de comida que eu comia. Eu comia demais, gente, demais. Então, eu passei a diminuir a quantidade de arroz, de feijão, de pão, principalmente dos carboidratos, né? Porque os carboidratos, eles possuem muitas calorias, né? Então, quando eu diminuí, eu não cortei desta vez, né? Eu diminuí, eu já consegui ver um desinchaço, tá bom? Então, eu diminuí o pão, que eu comia 3, 4, 5, passei a comer 1. Arroz, feijão que eu colocava quantidades, meu Deus, o prato de pedreiro deste tamanho. Então, eu passei a colocar 3, 4 colheres de arroz, 2, 3 colheres de feijão, tá? E também passei a fazer substituições na proteína. Por exemplo, eu só comia empanado, carne enlatada, salsicha, enfim, essas coisas, embutidos, né? Que a maior parte que contém neles são gorduras, enfim, né? Então, são bem calóricos. Então, em vez de optar por essas coisas, eu optei por ovo, por frango, proteína de soja, que é bem barata. Também tem moela, fígado, tá? Se você não pode estar comprando carne, não pode estar comprando frango, tem essas opções que são bem mais baratas, né? A moela, fígado e a soja, tá bom? Deixa eu pensar outra coisa. Questão do exercício, né? Eu não passei um bom tempo sem praticar nenhuma atividade física, então eu comecei fazendo vídeos pela internet, no YouTube. Gente, no YouTube tem diversos vídeos, de profissionais. Procurem profissionais, porque juntamente com o treino, eles vão te orientando a maneira certa para você fazer, tá bom? Então, desculpa. Então, separa o teu treino, por exemplo, eu vou dar como eu fazia. Treinava na segunda, pernas, na terça, braço, na quarta, HIIT, na quinta, o posterior e glúteo, e na sexta eu fazia mobilidade, abdômen e um HIIT também, né? Eu comecei treinando de segunda a sexta. Hoje já treino de segunda a sábado e domingo também eu faço um cardio. Porque não sei quem inventou que no final de semana a gente tem que ficar parado, a gente tem que se movimentar da mesma forma, porque principalmente nesses dias a gente quer comer algo mais calórico, não é? Então, tem que ter um aumento no gasto calórico, então tem que se exercitar, quase não sai, tem que se exercitar sim, tá? Então, eu comecei com esses treinos, e aí como era que eu pesquisava lá no YouTube? Se hoje é quarta, né? É dia de HIIT e abdômen. Então, eu coloco treino de HIIT e abdômen completo em casa. E aí, vou lá, procuro um vídeo de 20, 30 minutos. Enfim, o tempo que eu tenho para aquele treino, tá bom? Então, eu comecei treinando em casa, fazendo esses treinos em casa. Passei, acho que mais de ano treinando em casa. E muita gente fala que o treino em casa não serve. Serve sim. Só não serve se você não der o seu máximo,
tá? Você não ir até o final, você não aguentar a dor, a gente é capaz, a gente consegue aguentar essa dor do treino. Essa dor ela passa. Ela fica por alguns dias? Fica, mas os resultados também ficam, tá? Você tem que avaliar o que vai ficar, é o teu resultado, aquele esforço que você tá fazendo, ele vai valer a pena, nem que demore, mas ele vai valer a pena. Sente comigo a sensação de se olhar no espelho, se amar, vestir uma roupa e ficar maravilhosa, entendeu? Então, na hora do treino, pensa isso, é por mim, eu vou fazer por mim, eu sou capaz, você vai conseguir terminar o teu treino, tá? Mas lembrando também que não é uma competição, não vai fazer na rapidez, no tempo do profissional que você tá assistindo, porque ele tem mais tempo que você. Então, não se cobre tanto se você não consegue fazer tão rápido quanto aquela pessoa, tá bom? Então, vai no teu tempo, e é isso. Vai no teu tempo, tá? E deixa eu contar outra coisa pra vocês. Questão dos vegetais também, que eu mudei, né? Eu não comia vegetais, então quando eu passei a incluir mais vegetais na minha alimentação, eu vi que eu fiquei mais saciada durante mais tempo, então diminuiu aquela vontade excessiva de doce e diminuiu aquela vontade de beliscadas durante o dia, tá? Então eu passei a incluir uma pratada de legumes, de vegetais nas refeições principais, no almoço e no jantar. E outra dica que eu vou te dar começa pela salada. Se você tá no início do processo de emagrecimento, começa pela salada e aí depois você vai pro prato principal, que seria o arroz, o feijão, a proteína, tá? Quando você chegar no prato principal, você já vai estar bem saciada, tá? Bem saciada. Eu comecei assim, com essa dica, mas hoje eu já como tudo misturado, né? Eu coloco uma coisa de cada e nhau na boca, tá? Então, incluam mais vegetais na alimentação de vocês para te dar mais saciedade, te dar os nutrientes necessários que você precisa, tá? Sem estar gastando com um monte de suplementos. Tá bom? E por fim, eu até comentei antes a substituição da proteína, né? Mas foi incluir proteína nas minhas refeições, gente. E como é difícil, porque a gente tá acostumada a incluir mais carboidratos, né? Carboidratos têm mais calorias, ou seja, nos faz engordar mais rápido, nos deixar mais inchadas, né? Então, incluir mais proteína na alimentação foi um desafio. É ainda um desafio, né? Mas foi o que deu grande diferença no meu resultado, tá? Então, passem a incluir proteína na quantidade certa para você. Qual a quantidade certa, Tami? Eu vou indicar para vocês, que é de 1,6 a 2 gramas por quilo. Por exemplo, se você pesa 50 quilos e já faz exercício e tal, coloca 2. 50 vezes 2, 100. Então, você tem que bater pelo menos 100 gramas de proteína durante o dia. E como eu sei que eu tô consumindo essas 100 gramas? Gente, notifiquem no app, tá? O que eu indico é o MyFitnessPal, tá bom? Aí, como é que eu vou notificar, Tami? Pesa. O seu olho não é balança. O seu olho não é balança. Então, compre uma balancinha super baratinha. A gente tem na Shopee, tem na Amazon, enfim, Mercado Livre, tem muito lugar. Balancinha de cozinha. Pesa quanto você tá consumindo e começa a notificar no app e ver se você tá batendo essa meta de proteína, enfim, de carboidrato. A gente tá falando de proteína, né? Mas é bom você verificar tudo. Mas é pesar e notificar para saber se você tá consumindo essas 100. Eu dei o exemplo, tá? Da pessoa que pesa 50 quilos. Por isso que eu tô falando 100, tá bom? Aí você começa a incluir essas proteínas. Não sabe fontes de proteína? Pesquisa. Conhecimento te liberta. Então pesquisa. Fontes de proteína. Você vai encontrar ovos, queijo, leite, requeijão,
whey, frango, atum, enfim, tem muitas fontes de proteína. Você começa a porcionar, são 100 gramas, por exemplo, do exemplo que eu dei. Você começa a porcionar essas gramas no teu café da manhã, no teu almoço, no teu jantar, no teu lanche, ceia, enfim, no que você for fazer, tá? Então, mudou muito os meus resultados quando eu passei a ter noção, né, da questão das proteínas. Por exemplo, no café da manhã, acho que eu já até contei em algum vídeo por aqui, que eu comia 2 a 3 pães só com manteiga, só com margarina e café com leite. O que tem de proteína aí? O leite tem um pouco de proteína, né? Mas não tem só proteína, também tem carboidratos e gorduras, tá? E é pouquíssimo. Então eu passei a incluir ovos, claras, né, que as claras, a proteína do ovo está na clara, tá? O ovo não é só uma fonte de proteína, ele é fonte de proteína e gordura boa, tá? Agora, só a clara do ovo é a proteína, tá? Então, por isso, agora, isto antes eu não sabia, mas agora, quando eu vou fazer meu café da manhã, eu faço, por exemplo, um ovo inteiro mais 2 claras, que já vai me dar mais proteína, tá? Mas eu notifico no app para saber direitinho, tá? Então eu passei a incluir ovos no café da manhã, no almoço, em vez de comer linguiça, salsichas, enfim. Se eu não tinha condições de comprar algo a mais, eu incluía a soja, o fígado, a moela, que também é fonte de proteína, mas não é fonte de proteína boa, né? Não é igual a linguiças, enfim, os embutidos, tá? Mas aí, em vez de colocar essas coisas, eu comecei a adicionar o frango, o ovo, essas coisas que eu falei. No lanche da tarde, eu nem lembro o que eu comia, gente, mas era só besteira. Acho que era pão, bolacha, não sei como vocês chamam, bolacha, biscoito, enfim. E mais café, né? Agora eu adiciono fruta, leite em pó, whey, iogurte, que também são fontes de proteína. E no jantar, geralmente, a mesma coisa do almoço. Pratada de salada, uma proteína boa, fonte de carboidrato, fonte de gordura, sem ter que cortar nada. É incluir, mas não cortar, tá? Incluir na quantidade certa, tá bom? Então, as dicas principais do meu início foram essas, tá? Então, depende de você começar a aplicar hoje, já no final do ano, ou começar em 2023. Mas eu digo logo, não adia o teu sucesso, não adia o teu resultado, tá? Você já tem as coisas na tua mão, já sabe de alguma coisa. Eu não sabia de nada, eu fui aprendendo com o tempo, então você já tá sabendo agora a partir desse vídeo, tá? Então, começa a colocar em prática, não espera as coisas acontecerem sozinho. E nem ninguém bater na tua porta com os teus resultados, não, tá? Então, beijos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Beijos e até o próximo vídeo.